Olá, boa noite. Você gostaria de saber mais sobre avaliação psicológica? E se você é psicólogo, se você é psicóloga, esta live é para você. Hoje eu vou falar sobre o teste queridinho dos psicólogos, que é um teste de personalidade, é o teste palográfico. E para quem não me conhece, eu sou Amélia Garcia, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia do trânsito, especialista em avaliação psicológica e com mais de 30 anos atuando aí nessa área da psicologia. Bom, e hoje o nosso assunto é sobre o teste palográfico, né? Que é o teste que é mais utilizado no Brasil hoje pelos psicólogos. Mas eu quero pedir a você o seguinte: caso você tenha alguma amiga que seja psicólogo, algum amigo que seja psicólogo, compartilhe agora essa live, compartilhe para que ele também aprenda mais, saiba mais sobre o teste palográfico. Bom, a primeira coisa que eu quero te falar hoje sobre o teste palográfico é com relação às pessoas que chegam para fazer o teste e elas dizem para você que elas não têm uma boa coordenação motora porque elas faz muito tempo que não pega numa caneta, né? Eu mesma apliquei um teste, né? Uma pessoa disse para mim que fazia 8 anos que não pegava uma caneta. Enfim, algo assim que é até difícil de acreditar, mas enfim, né? E aí o que a gente percebe nesse teste? Porque o teste palográfico, ele sendo um teste de personalidade, né? Ele exige uma coordenação motora, ele exige o exercício da coordenação motora, né, na realização do teste. E aí, será que realmente interfere na avaliação do teste o fato da pessoa quase não pegar no lápis ou pouco escrever, né? A atividade laboral dela é uma atividade que não exige que ele esteja escrevendo. Será que isso aí realmente alteraria alguma coisa, né, na avaliação desse teste? Bom, o que eu posso te dizer é o seguinte, é que no manual, pelo menos até o momento, eu nunca li nada sobre isso, tá? E eu posso dizer para você que eu já li esse manual do teste mais de 5 vezes. Enfim, não tem nada que diz sobre isso. Mas a gente percebe que realmente essa pessoa, por exemplo, pessoas que trabalham um serviço pesado, por exemplo, um pedreiro, pessoa que faz força, por exemplo, um chapa, né, que são esses carregadores de peso, eles realmente parece assim que, né, a própria atividade laboral afeta um pouco aqui os músculos, né, esses músculos aqui do braço. E aí então eles realmente têm um comprometimento, sim, nesse traçado, né? Então, a gente assim recebe esses candidatos, né? São muitos candidatos. Esse teste ele é utilizado muito no trânsito, ele é utilizado muito para porte de arma, enfim, ele é utilizado em quase todas as esferas, né, da avaliação psicológica, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, né, essa pessoa, quando ela chega para fazer esse teste, né, e eles, geralmente a gente percebe isso muito, né, nessa avaliação, no exame psicológico para a CNH, que é a avaliação psicológica para o Detran, né? A gente percebe aqui que as pessoas chegam, elas já chegam sabendo que vai fazer palitinhos, e algumas delas até chegam a dizer pra gente, né, que
já treinar em casa, enfim, né? Então, o que ela treinou ali foi o que? A coordenação motora. Ela poderia o que? De repente, ela está copiando alguma coisa, ela poderia estar escrevendo sobre algum assunto, escrevendo uma carta, um bilhete, enfim. Dessa forma, ela realmente está aí treinando toda essa musculatura do braço, né? Que envolve aí a coordenação motora, tá? Então, essa é uma dica, né, para que você realmente, né, observe o avaliando no momento da aplicação do teste e para que você realmente possa, né, tá tendo essa percepção. Se é uma pessoa que realmente escreve todos os dias nas atividades laborais dela, que ela tem essa tarefa de estar escrevendo, né, anotando alguma coisa, ou não. Se é uma pessoa que realmente ela trabalha com um serviço pesado, ou seja, ela carrega peso, que isso aí alteraria, né, esses músculos. Bom, o palográfico, né, ele já é um teste assim antigo, né? Antigo que eu falo assim, né? Mas ele tem menos de 100 anos. Mas ele foi publicado pela primeira vez em 1976 pela editora Vetor. Só que esse teste ele foi criado, né, pelo psicólogo Salvador Scala Milà. É um psicólogo do Instituto Psicotécnico de Barcelona, né? Então tudo começou lá em Barcelona. Ele era grafólogo, né? E ele apresentou uma nova forma de avaliar a personalidade. E tudo isso baseado no profundo conhecimento que ele tinha sobre a grafologia. E a ideia, né, desse psicólogo, do Salvador Scala Milà, era o que? Constituía na utilização de pequenos traços o que nós chamamos hoje de palo. E foi daí que nasceu o palográfico. Porém, o que aconteceu no Brasil? Nessa década aí de 1976, digamos que foi aí na metade, né, do século XX, né, no Brasil, um professor, psicólogo, Augustinho Minicucci. Augustinho Minicucci, ele era de uma cidade do interior do estado de São Paulo e ele se interessou por esse assunto. Então ele entrou em contato com esse professor Milà, lá em Barcelona, e ele pediu autorização para desenvolver, né, esse teste no Brasil. E aí foi onde o psicólogo Augustinho Minicucci, ele começou a desenvolver. Então ele começou a estudar, né, foram feitas várias, né, toda uma fundamentação teórica, né, enfim, ele foi publicado em 1976 pela primeira vez. Foi a primeira edição dele. Mas de 76 até, né, 2019, a edição dele que nós temos mais atualizada é uma edição de 2009. Essa edição, ela foi atualizada, né, pela psicóloga doutora Iraí Cristina Bocato, né, e é o manual, né, que nós utilizamos hoje e o manual que contém todas essa fundamentação teórica, né, que tem toda a explicação aí dentro de um traçado, traço, a simbologia do traço, a simbologia da organização dentro daquela folha em branco, enfim, né, é o que nós utilizamos. E o que eu posso dizer para você é que, considerando assim a prática, o tempo que eu uso esse teste, ele é bastante fidedigno com os resultados, né? Bom, mas em qual situação e quando eu posso aplicar o palográfico, tá? Gente, olha, quem for chegando aí, tá? Me dá um oizinho. Se você tem alguma pergunta que você queira fazer sobre o palográfico, escreve aí a pergunta nos comentários, né? Talvez você não tá vendo essa live agora, né? Mas você vai ver essa live depois.
E aí então você deixa a tua pergunta aí que eu vou responder. Se eu puder, eu irei responder, tá certo? Mas voltando agora, falando, quando, em que situação eu posso aplicar o teste palográfico? Bom, como eu já disse para vocês, ele é um teste muito aplicado, né, no exame psicológico para a Carteira Nacional de Habilitação, tá? Ele é utilizado muito também na avaliação psicológica para o manuseio da arma de fogo. Ele é utilizado para avaliação psicológica para fins de cirurgia bariátrica. Ele é utilizado também em avaliação psicológica, né? Seria a perícia judicial, né? Dependendo do tipo da perícia. E para fins de concurso público, em muitos concursos públicos, né? Concurso público de agente penitenciário, de Polícia Rodoviária Federal, policial militar, enfim, nesses concursos aí sempre é utilizado o quê? O teste palográfico, né, na realização do exame psicológico, né? Geralmente são concursos que a pessoa vai utilizar, que vai portar uma arma, né? É por isso que é feito, né, essa avaliação. E também, né, no atendimento clínico, você tem o seu paciente, você quer conhecer melhor o seu paciente, você quer entender o que está acontecendo, uma forma de você avaliar o seu paciente, por que não? Né? Então, ele é um teste também que ele dá uma abertura na faixa de idade, porque a partir dos 8 anos você já pode aplicar o teste palográfico. Então você pode aplicar a partir dos 8 anos, adolescentes e adultos, né? Ele não tem um limite de idade, ele tem a partir de 8 anos, tá? E ele é um teste bastante simples, ele é de rápida aplicação, né? Porém, na correção, ele exige um tempo maior, né? Na avaliação. Porém, na aplicação, ele é muito simples e ele é rápido. Então, gente, olha, o teste palográfico, ele é considerado como um teste expressivo da personalidade, né? E você pode até me perguntar assim, mas Amélia, em que momento do palográfico o indivíduo começa a expressar a sua personalidade de fato? Porque ali ele está o quê? Fazendo palos, ele está fazendo o quê? Palitinhos, ele está fazendo traços. Então, a partir de que momento ele começa realmente a expressar a sua personalidade de fato, né? Aqui no manual, né, nesse manual aqui do palográfico, né, que eu vou mostrar para vocês, ó, que vocês já conhecem, se você é psicólogo, você já conhece, né, tem aqui um autor, o Alper, ele afirma que todos os nossos movimentos, eles apresentam 2 componentes, que é o adaptativo ou instrumental e o expressivo. Então, o expressivo seria o quê? Um movimento não intencional, que é transmitido espontaneamente e que reflete a parte mais profunda da personalidade. Por isso que ele é um teste expressivo de personalidade. Então, olha, na primeira fase do palográfico, ele vai avaliar mais os aspectos adaptativos e instrumentais, né? Uma vez que o indivíduo ele vai trabalhar tentando, né, se adequar às instruções que foram dadas, né, pelo aplicador do teste. E aí já na segunda parte, à medida que a tarefa continua, né, vai se tornando uma tarefa mais espontânea, menos controlada, e aí vai revelando os aspectos expressivos, né, da personalidade, tá certo? E uma coisa também interessante de falar aqui para vocês sobre o palográfico, gente, eu sei que tem aí 2 pessoas que estão aí comigo, me dá um oizinho, tá? Me diga que você tá aqui, me dá uma boa noite, só para eu saber que você tá aí, tá? Saber quem é que está aí, me vendo, me ouvindo e aprendendo mais sobre o palográfico, né?
E não esqueça, compartilhe essa live, né? Para que outros colegas possam também se beneficiar desse conteúdo, né? Bom, então, voltando a falar sobre o palográfico, né? No palográfico, a gente... Ai, a Sana tá aí. Oi, Sana, boa noite. Seja bem-vinda, tá? A essa live. A Edna, se tá aí. A Josi. A Joselisa, olha aí. Oi, Josi. Pois é, seja bem-vinda também, né? A Edna parece que tá aí também. Não sei se já saiu. Enfim. Mas, no palográfico, a gente analisa também, quer dizer, na verdade ele é todo isso, né? É um simbolismo no espaço, tá? Então, olha, aqui no manual diz o seguinte, que o espaço em uma folha em branco é como uma micro-representação do espaço vital em que o sujeito se movimenta, tá? Vou repetir. O espaço em uma folha em branca é como uma micro-representação do espaço vital em que o sujeito se movimenta. Então, a forma como o indivíduo distribui os sinais gráficos, né, no papel indica como ele se sente com relação ao ambiente, como ele se move no seu espaço vital, né? E assim, a área que os sinais gráficos ocupam no espaço ali disponível, né, vai mostrar o que? A influência e o domínio do sujeito sobre o ambiente e os impactos emocionais do ambiente sobre o indivíduo, tá? E também, gente, esse simbolismo, ele é importante no sentido seguinte, porque ele vai auxiliar, né, na interpretação dos deslocamentos dos traçados nas várias direções do espaço, tá certo? Então existe toda aí uma simbologia, né, ligado, por exemplo, margem esquerda, margem direita, margem superior, né, a direção, enfim, a forma como ele se coloca ali, né? Então, é o indivíduo distribuindo sinais gráficos num papel e dizendo ao mesmo tempo como ele se sente em relação ao ambiente e como ele se move, né, no espaço vital, né? Então, assim, olha, tem um autor, né, Mira, tá aqui no manual, cita isso, né? Ele diz o seguinte, que o estado psicológico, ele não é neutro. E o simbolismo do espaço tem sido estudado e considerado por muitos autores. Então, todos os movimentos, eles requerem o quê? Uma contração muscular, que constitui um processo intra-orgânico, mas o movimento, né, o movimento em si é uma função das relações entre o indivíduo e o seu mundo. E esses movimentos executados pelo homem voluntariamente ou desculpa, gente, voltando. Então, esses movimentos executados pelo homem voluntariamente e involuntariamente adquirem uma significação, tá? Então, lembra que eu falei, olha, primeira parte do teste, né? A pessoa tá o quê? Numa fase adaptativa. E aí depois ela entra o quê? Como ela começa a se soltar, a ser mais espontânea, é justamente aí a fase expressiva do teste, né? Então, né, esse movimento, mesmo que voluntário ou involuntário, ele adquire uma significação, né? Bom, uma coisa também interessante que eu vou falar para vocês sobre o palográfico é com relação ao canhoto, né? Ao canhoto que faz o teste. Primeira coisa, mais importante de tudo isso, né? O canhoto, ele tem que sentar e fazer o teste numa cadeira própria para canhoto, né? Ou então numa mesa,
né? Mas o que acontece com o canhoto? Né? No manual, não se fala muito sobre a aplicação desse teste com relação aos canhotos, né? Mas teve aqui um autor que ele cita aqui, ó, né, no manual, né, que ele chama atenção pela dificuldade do canhoto, porque o canhoto, o que ele faz? Quando ele vai fazendo o traçado, né, a própria mão dele, o braço dele vai cobrindo o traçado. É diferente da pessoa que é destra, que escreve com a direita. Ela vai escrevendo, como se fosse, por exemplo, escrevendo aí numa folha de caderno. A pessoa vai escrevendo e a pessoa vai vendo que ela escreveu. Agora o canhoto, ele vai escrevendo, mas ele vai o quê? Cobrindo o que ele escreveu. E no caso dos palos, né, ele vai cobrindo aí os palos que ele fez. E isso daí gera o quê? Uma tendência, né, para que a pessoa apresente uma pequena inclinação nesses palos aí, né, e também vai ficar mais difícil para ele, né, a direção da linha, né. Então o canhoto, ele vai dessa forma, nesse movimento que ele faz, vai o que? Favorecer essa inclinação mais para a esquerda e também vai ter uma dificuldade aí no direcionamento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que realmente olhar, né? E, de certa forma, até anotar no teste que a pessoa é canhota, né? No entanto, né, no manual e também com relação à avaliação do palográfico, né, da mesma forma que a gente avalia um destro, a gente também avalia um canhoto, né? Só teve esse autor que chamou a atenção para isso e realmente é uma coisa que a gente percebe, né? Mesmo a gente vê um canhoto, se ele não está fazendo o teste palográfico, mas pelo menos se ele está escrevendo, e a gente vê que ele vai escrevendo e ele vem cobrindo essa escrita. E aí então, talvez por isso, ele tenha aí uma dificuldade na direção, né? Bom, voltando a falar para você sobre a simbologia do espaço, né, que é analisada no teste palográfico. O teste palográfico, ele é totalmente fundamentado na grafologia, né? Isso eu já falei anteriormente para vocês, né? Então, tem um autor, Max Pulver, né? Ele foi o pioneiro no estabelecimento do simbologismo do espaço. E ele afirmou que a escrita é o caminho que conduz do eu ao tu, tá? Os seguidores de Freud consideram que a escrita, ela simboliza a relação entre o ego e seus objetos, né? Ou seja, o meio. Então, a escrita, ela vai simbolizar essa relação entre o ego e o meio, né? Então, se a gente for observar, né, por exemplo, as margens, na escrita, as margens, né, estão relacionadas ao simbologismo do espaço. A margem esquerda, a margem direita, a margem superior, né, a distância entre as linhas, né, está aqui ligado a um relacionamento interpessoal. A direção das linhas simbolicamente representa o quê? A direção para um fim, com um caminho a percorrer, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem, por exemplo, uma direção de linha mais ascendente, ou uma direção de linha descendente, ou uma direção de linha normal, né? Isso daí representa o quê? Simbolicamente representa a direção para um fim, com um caminho a percorrer. Então, o tamanho da letra da pessoa, ou seja, o tamanho da letra do palo, a distância entre os palos, a pressão, a organização, enfim, a velocidade, o ritmo, tudo isso daí vai contar, né, para que a gente faça aí uma análise, né, desse simbologismo que a gente está falando assim com relação ao espaço, né? E aí, através disso, que nós vamos o quê? Construir aí
um perfil de personalidade dessa pessoa que fez esse teste, né? Bom, gente, olha, então essa live hoje aqui é uma live breve, né? Eu não sei nem quanto tempo se passou, enfim, mas era essas dicas, né? Queria falar para vocês algumas coisinhas aqui, tá bom? Então, beijo para vocês, tá? E até a próxima live, tá bom? Tchau, tchau!